13 a 15, diz assim: se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor a Moisés: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Verso 15. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Vou repetir o verso 15 de Êxodo 33. Se quiser acompanhar, já está aí no chat aí do YouTube os versículos. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envies. Amém? Só até aí, feche seus olhos, curva sua cabeça, você que pode. Senhor, aqui estamos diante da tua presença. Ó Deus, como aqueles que estão sedentos de ouvir a tua voz, sedentos de ouvir a sua palavra. Por isso, preenche aquilo que no nosso coração precisa ser preenchido nesse dia. Ó Deus, que não seja um homem a falar, mas que seja a voz do teu Espírito Santo em nossos corações, nos dando entendimento, nos dando compreensão, nos exortando, ou nos consolando, ou nos edificando, Pai, mas nos levando para uma outra posição, para uma posição que tu tens para nós. Por isso, nós nos apresentamos, acalmamos o nosso coração de toda a correria do dia a dia, de toda a correria profissional, doméstica, ó Deus, de toda a correria, Senhor, que deixa o nosso coração, Senhor, muitas das vezes acelerado, e não nos deixa, Senhor, termos a atenção. Nós repreendemos toda e qualquer ação que queira tirar a nossa atenção da sua palavra, e queremos declarar que nós queremos te ouvir. Nos assentamos aos seus pés e pedimos a ti, fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, lembrando, nós estamos numa campanha. Essa palavra de hoje, ela faz parte, de outras 2 palavras que foram faladas antes dessa, e de mais uma palavra que vai ser falada semana que vem. Como o tema da campanha é você buscar força na presença de Deus, a gente vê aqui algo interessante, a transcrição, do que nós vamos falar agora, nós estamos também se baseando, além da palavra de Deus, quer dizer, a palavra de Deus está dentro desse livro, onde nós falamos sobre encontre força, nosso tema de hoje, encontre a força na presença de Deus. Há um livro chamado Fale as Estrelas, Força para Vencer Momentos Difíceis. Lá no capítulo 4 fala um pouco sobre esse assunto aqui que nós vamos estar falando hoje, onde nós lemos esse versículo de Êxodo 33, de 13 a 15. E o que a gente vê aqui? A gente vê Moisés, ele tinha uma definição interessante dentro dele. Ele tinha um conceito dentro dele que todos nós precisamos cultivar. Moisés sabia que seria necessário uma intervenção divina para que ele fosse cheio, da capacidade de retirar um povo do Egito, um povo da escravidão, e passar com esse povo pelo deserto e levar esse povo a uma terra que Deus tinha prometido aos pais deles. Moisés, como um homem muito sábio, ele sabia que dependeria do sobrenatural de Deus. Presta bem atenção nisso. Moisés sabia que ele precisaria do sobrenatural de Deus para poder vencer os obstáculos naturais. Porque no deserto existe o calor, existe o frio, existe a falta de comida, existe, a sede. O povo já começava na questão das relações humanas, já começaram a não se entender muito bem, uma parte queria voltar, outra parte queria continuar. Você conhece bem a história disso.
E Moisés, ele chega nesse contexto do que nós estamos falando agora. Moisés, ele tinha subido ao monte para receber de Deus as orientações, como nós sabemos, os 10 mandamentos. E ao receber de Deus toda a diretriz, ou melhor, a carta magna, né? Podemos dizer assim, a constituição do povo de Israel, ao receber aquele conteúdo ali, ele desce, e quando ele chega diante do povo, para falar para o povo, olha, nós temos agora uma direção, nós sabemos como fazer, Deus nos deu 10 leis, vamos agora cumpri-la, obedecê-la. Simplesmente o povo tinha se rebelado. Simplesmente o povo tinha construído um objeto para adorar aquele objeto como se fosse Deus. Você observa que dentro desse contexto, Deus tinha tomado uma decisão. Qual era a decisão? Que ele extirparia todo aquele povo. Que ele não iria mais com aquele povo. Se você for ler, né, os versículos que antecedem, né, todo o capítulo 33, faça isso depois. Você vai ver que Deus tinha desistido daquele povo. Deus tinha dado uma direção, olha, eu não vou mais com esse povo, vocês vão pela sua própria força, vocês vão sozinho. Em outras palavras, Moisés sabia de que ele não conseguiria cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão, se Deus não fosse com ele. E ele diz isso no versículo 15. Deus fala ali, olha, Moisés, eu vou acompanhar vocês. E Moisés, no versículo 15, ele dá uma retrucada e diz, olha, Senhor, se tu não fores comigo, se tu não fores com o seu povo, não nos envie. Não nos faça continuar, em outras versões. Para você que é um bom entendedor da palavra, você vai entender aqui que o que Moisés está retratando é, Senhor, nós não vamos caminhar se tu não fores conosco. Se fosse dar uma contextualizada mais atualizada de hoje, seria assim, não vamos dar nem mais um passo, sem ter a certeza de que o Senhor está conosco. Entendeu bem isso? Esse era, e sempre foi, podemos atualizar dizendo assim, um dos grandes segredos de Moisés, para ele ter êxito na sua missão. Ele sabia que ele precisaria, presta bem atenção no que eu vou te falar, que Deus já está falando com você. Se você se dispersar, você vai perder, e aí é você com Deus. Mas preste bem atenção nisso. Para vencer os seus obstáculos naturais, para vencer as dificuldades humanas, você só consegue superar e passar por isso se Deus for com você. Por isso que a sensação de muitas pessoas é aquela sensação de perda. É a sensação de que Deus não está contigo. Senhor, por que algumas coisas acontecem na nossa vida? A voz de Moisés precisa ecoar hoje dentro de nós para que a gente entenda, não dá para viver uma vida se Deus não for contigo. Você não vai vencer os seus obstáculos naturais. Moisés sabia que não venceria o calor, o frio, a fome, a sede, se Deus não fosse com ele. E você vai ver mais à frente que Deus faz exatamente isso. Deus muda as condições naturais pelas sobrenaturais. Quem pode me responder? Quem quiser responder online pode fazer. Eu gosto de interação, né? Terça-feira é de muita interação. Para proteger o povo do calor, que era algo natural, né? Deserto, né? Eu já tive a oportunidade de estar na África durante 1 ano. E o deserto, gente, é quente. Não tem sombra. Então você começa a ressecar, seus lábios começam a trincar. O seu cérebro começa a deixar de receber, né? A querer poupar o seu organismo, você começa a ficar tonto, daqui a pouco você tem vertigem, né? Como aparece nos filmes, né? Começa a ver coisa. Por falta da umidade, você vai se desidratando. Isso é uma coisa natural, sim ou não?
Mas o que Deus fez de sobrenatural para vencer o natural em relação ao calor? Responde aqui online. Responde você que está aqui. O que Deus fez? Fez o quê? Uma nuvem. Interessante que à noite o deserto é ao contrário. Ele é muito frio. Algo bem natural de um deserto. E o que Deus fez para que o povo não morresse de frio? Uma coluna de fogo. Lá na frente, o homem começa, as pessoas começam a passar fome, a ter dificuldade do que comer. O que Deus faz? Manda um maná, manda as codornizes, não é isso? Em outro momento, o povo está morrendo de sede. Preferiu até voltar para o deserto, voltar para o Egito. Mas o que Deus faz? Moisés, vai lá, toca na rocha, que vai sair água. E Moisés foi lá e fez e tal, e saiu água, e o povo matou a sua sede. Entenda o que eu estou falando para você. Não há como você vencer as suas questões naturais sem que o Deus sobrenatural venha sobre você, para você vencer as suas dificuldades, para você vencer as suas crises, para você vencer as barreiras que se levantam contra você. Qual é a dificuldade hoje que você vive? Qual é a crise hoje que você tem? Não tem como você passar por isso sozinho. Você precisa que Deus esteja com você. E Moisés sabia muito bem disso. Ele sabia que ele precisava gerar um ambiente que Deus se fizesse presente. Essa é a chave que Deus tem para você hoje. Compreenda isso desde já. Você precisa gerar o ambiente para que Deus esteja presente na sua vida todos os dias. Enquanto tivermos o ambiente do poder emanado pela presença de Deus, não tenha dúvida que isso aconteceu com Moisés, né? Alguém tem dúvida disso? Creio que não, né? Exatamente, Leila, uma nuvem e um fogo. Chegou aqui agora, excelente, isso aí mesmo. Você tem dúvida? Nós temos alguma dúvida? Você tem alguma dúvida de que Deus era com Moisés no deserto? Existiu aparições de anjos no deserto, existiu aparições, da própria glória de Deus revelada a Moisés no deserto. Então, enquanto tivermos um ambiente do poder emanado pela presença de Deus, ou seja, isso acontece na sua vida. Preste bem atenção nisso. Quando você está na sua célula, isso acontece com você. Quando você está na igreja, isso acontece com você. Quando você está fazendo o seu devocional, isso acontece com você. Quando você está no seu ambiente de trabalho, você precisa emanar, permitir que a glória de Deus esteja com você. Quando todo mundo está falando algo que desagrada o coração de Deus, você é o Moisés entre eles. Entendeu bem isso? Sabe qual deve ser a sua oração todo dia pela manhã? Sabe qual é? Eu já vou te falar já. Deixa eu seguir o passo a passo aqui. No livro de Salmos, capítulo 11, verso 1 e 3, diz assim. Aliás, só a parte A, do versículo, é até o ponto de interrogação, né? Que é a primeira frase aí. O salmista falou assim: no Senhor eu confio. Como dizes a minha alma, fugi para a vossa montanha, como um pássaro. Pois eis que os ímpios armam arcos, põem flechas na corda. Em outras palavras, bota você na mira. Entendeu? Botar uma flecha, você imagina um arco, ele pegar uma flecha, colocar lá e mirar para você. Você entendeu? Isso acontece com você? Você acha que não? Para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. O salmista está dizendo aqui, foge para a montanha. Esse fugir para a montanha não é você sair correndo, não. Não é procurar um monte aqui, que em Brasília é difícil ter monte, mas e aí para o plano leste, chega lá e vou subir no morro desse aqui. É aqui, Deus. A linguagem aqui é figurada.
E ela representa você fugir como um pássaro para o monte da presença de Deus, porque lá o inimigo não te toca. Então, esse ambiente, ele começa a acontecer dentro de você, dentro do seu coração. O salmista, ele se escondia na presença do Senhor. O salmista entendia que não há segurança e proteção fora da presença de Deus. Exatamente o que o salmista falou aqui, é exatamente o que Moisés disse, ao dizer, ao falar, ao declarar: Senhor, não nos envie, se tu não for conosco, não nos envie, eu não quero ir, não dou nem mais um passo na minha vida, se o Senhor não estiver comigo. Quantos passos às vezes você dá, sem pensar, sem se aperceber de que Deus não está contigo? Para pensar. Você precisa gerar um ambiente no seu coração. Foi isso que Moisés fez. Ele gerou um ambiente. Moisés, ele gerava um ambiente onde a presença de Deus vinha habitar. Eu vou te mostrar isso. Êxodo 33, 7. Projeta aí, homem de Deus aí. Vê se dá aí. É Êxodo 33, 7. Olha o que diz esse versículo. Êxodo 33, 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda, fora do acampamento. Você percebe isso? Você percebe que a preocupação de Moisés era que Deus estivesse presente com ele? Você lembra da oração que ele falou? Senhor, se tu não estiver comigo, se tu não estiver conosco, não nos envia não. Não temos como caminhar sem o Senhor. Vamos perecer. Moisés, muito sábio, ele criou um ambiente, ele criou uma tenda. Ele criou nessa tenda, Deus ia visitá-lo. Gente, isso é algo extraordinário. Moisés pegou aqui, né? É onde o povo ficava, e ele pegou uma tenda, se afastou um pouco do acampamento, foi até lá, montou essa tenda, e ele entrava dessa tenda e toma-lhe oração. O que acontecia? A presença de Deus, a glória de Deus, descia na tenda. Diga assim: eu preciso montar um ambiente onde Deus possa se fazer presente no meu coração. Verso 11 desse mesmo capítulo. Dá uns cliques aí, irmão. Bota aí, versículo 11. O Senhor falava com Moisés como? Face a face. Como quem fala com seu amigo. Você já pensou? Né? Você for fechar um negócio, você precisar de uma resposta, ou de uma cura, ou de um milagre, ou que Deus responda a sua oração, e Deus vir até você, face a face, falar com você assim, ó, eu vou te curar. Você imagina isso? Deus hoje não faz mais isso, porque essa função, ela foi, né, colocada sob o Espírito Santo. Então ele fala dentro de você. Mas muitos não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque o ambiente da tenda do seu coração não é um ambiente onde o Espírito Santo possa habitar. Isso é forte, né? Mas volta aqui no texto. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, presta atenção nesse cara, Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, né? Então Moisés tinha as pessoas que o auxiliavam, né? Entre elas, né, existia Josué, existia vários outros, né? Mas aqui nesse extrato aqui fala só sobre Josué, diz aqui: mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da... Preste atenção no texto. Leia lá de novo. Leia você sozinho o texto ali. Você que está em casa, que está vendo ali, leia de novo o texto, para você.
Presta atenção, Moisés falava a Deus face a face, sim ou não? Está ali. Moisés saía de perto da tenda? Sim ou não? Moisés saía de perto da tenda, sim ou não? Olha o texto lá, me responda. Ele saía ou não saía? Sim, por quê? Ele voltava para o acampamento. Mas um dos seus auxiliares, chamado Josué, ele saía. Eu fico imaginando, né? Que bicho curioso. Mas Josué, ele tinha algo dentro dele interessante. Josué era, olha só, presta atenção nisso, Josué era menos dotado de talento humano, como Caleb, por exemplo, né? Caleb era forte, Caleb era um estrategista. Josué aparentava ser uma pessoa tímida, uma pessoa fisicamente menos forte, mas ele era mais dependente da presença de Deus. Por isso, foi escolhido para liderar o povo de Deus após a morte de Moisés. Está aqui, ó. A chave do sucesso da sua vida. Sabe qual é? A tenda representava o quê? A presença de Deus na terra, né? Não foi para esse propósito que Moisés fez a tenda? E Deus, né, fechamento com Moisés, vou aí, Moisés, te visitar de vez em quando dentro da tenda. Não foi isso? Josué descobriu isso. E o que ele fazia? Não saía do ambiente onde Deus visitava Moisés. Em outras palavras, ele sabia que ele estando perto da tenda, perto da presença de Deus, Deus poderia abençoar a vida dele. Por isso que ele se tornou o grande general que ele foi. Diga para o seu irmão assim, ó, nunca saia de perto da tenda. Nós precisamos aprender esse segredo. Cuide do ambiente aonde quer que você esteja. Vou repetir. Cuide do ambiente aonde quer que você esteja. Que ambiente é esse? O ambiente do seu coração. Está no seu trabalho, cuide do ambiente. Entendeu? A tenda de Deus, aqui, fisicamente, representava a presença de Deus. Amém? Você entende isso aqui? Glória a Deus. Transcenda agora a sua imaginação para Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou, enviou quem? O Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele desce na terra e ele vai morar dentro de uma tenda. Essa tenda é quem? Eu e você. Entendeu? Então o Espírito Santo agora ele fala dentro da tenda, dentro do seu coração. Então você precisa guardar esse ambiente. Porque se você não guardar esse ambiente da tenda, esse ambiente do seu coração, você perde a presença de Deus. Ou talvez ao contrário. Então você que esteja se sentindo tão fraco, né, tão débil, com tanta dificuldade, talvez o que você precise hoje é fazer do seu coração um coração onde Jesus Cristo possa habitar. Eu quero te dar aí algumas ações que contaminam o ambiente onde você está. Lembrando, esse ambiente é um ambiente físico e esse ambiente também é um ambiente do seu coração, amém? Primeira ação que contamina o ambiente onde você está. 1. Não priorizar a presença de Deus. Principalmente no início do seu dia. É muito, podemos dizer assim, imprudente, é muita imprudência de um cristão começar o dia, preste atenção nisso, só ouvindo coisas ruins, notícias ruins, mentiras, né? É o que muitas vezes você abre a rede social ali, 4 de manhã, a primeira coisa que você abre ali são mentiras, inverdades, né? Mentiras, são notícias ruins, e isso vai contaminando o ambiente do seu coração. Então, o que contamina muitas das vezes o ambiente do seu coração é você não priorizar a presença de Deus. Cuide da sua energia logo ao acordar.
consagre o seu dia ao Senhor. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Preste bem atenção, anote se você quiser. Comece o seu dia da maneira como você quer que ele termine. Como é que você quer que termine o seu dia? Colheu as bênçãos de Deus? Recebeu de Deus? Orou? Buscou ao Senhor? Então você vai terminar o seu dia cansado fisicamente, mas cheio da presença de Deus. Você vai para o seu ambiente de trabalho. A contaminação, às vezes, do ambiente de trabalho, a contaminação, às vezes, de umas questões familiares, isso vai impedindo o ambiente de Deus ser gerado no seu coração. E daqui a pouco você está dando ouvido a amigos, a rede social, a tantas outras coisas, mas dar ouvido a Deus não é prioridade. Então, isso contamina o ambiente do seu coração. Segundo, que impede, o ambiente de ser gerado no seu coração, deixar de inserir o louvor no ambiente. Deixar de inserir o louvor no ambiente. E isso é inversamente proporcional na lei da matemática, né? Quanto mais você louva a Deus, mais o mal fica impedido de atuar na sua vida. Quanto mais você busca a Deus, menos o mal vai te atingir. Quanto mais você louva a Deus, menos o mal vai querer te atentar, vai querer te atacar. Por quê? Porque existe nos seus... Depois você lê lá o Salmo 145, em diante, vai falar só sobre louvor. E isso deve estar no seu coração, no ambiente do seu coração. Então você já acorda adorando a Deus. Eu vou dar um desafio para você. Sabe o que você faz? Ao acordar, não leia nada antes de ler a Bíblia. Entendeu? Vai evitar a contaminação do seu coração. Não ouça nada, a não ser que é casado, lógico, ouve o marido ali, o filho e tal, se for necessário e tal. Mas não preste seu ouvido para nada antes de você ouvir um louvor. Você que trabalha de carro, bota no carro. Faz qualquer coisa. Não faça nada. Não ouça nada. Não ouça nenhuma mensagem de ninguém. Não bota ali o som para nada. Primeira coisa que você faz, acordou, cria o ambiente, para que Deus possa te visitar durante o dia, para que Deus possa te usar durante o dia, porque você quer terminar aquele dia, sabe como? Cheio de bênçãos na sua mão, com questões conquistadas, com sua vida melhor, com mais saúde emocional, espiritual. Então, se você quer terminar o seu dia bem, comece ele bem. Posso ouvir um amém? Insira o louvor nas suas guerras. Não preciso falar como foi com Josué, ao chegar na primeira cidade, logo depois de entrar na terra prometida, o louvor estava à frente na guerra. Então, você está em dificuldade, está em batalha, está em crise. Lembra, nem sempre a crise vem para fora, né? Às vezes ela está dentro de você, ela está na sua mente. Então, antes de você entrar em crise, em batalhas espirituais, louve ao Senhor. E o terceiro, Salmo 119, versículo 11, fala assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deixar de ter a palavra de Deus como prioridade no seu coração trará contaminação no seu ambiente interior. Faça uma autoanálise. Verifique a sua própria vida. Quando as pessoas te procuram, você só pode falar daquilo que seu coração está cheio. Você entendeu? E muitas das vezes o ambiente do seu trabalho, muitas das vezes o ambiente da sua casa, muitas das vezes o ambiente do ônibus que você pega, muitas das vezes o ambiente da condução que você usa, muitas vezes o ambiente da sua questão familiar está contaminado. Por quê? Porque não existe louvor, porque não existe palavra, porque você não cultiva a presença de Deus. Moisés entendia, como ninguém, a intervenção divina no ambiente natural. Por isso,
ele disse que não poderia conduzir o povo do Senhor se Deus não fosse com ele. Para não ficar só nas palavras de Moisés. Olha o que Jesus falou. Pedi que projete aqui. Olha o que Jesus, ele falou. Lucas 11, 39. Olha o que Jesus falou. Quero levar você a ter essa concordância, a compreender que isso é importante para a sua vida. Olha o que aconteceu, que Jesus falou em Lucas 11, 39 e 40. Então o Senhor lhe disse, ele falando para o grupo de religiosos, né? Que o que não falta hoje no mundo são religiosos, né? E a maioria deles estão dentro das igrejas. Então presta bem atenção nisso. Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato. Ambiente externo, estão vendo? Vocês estão preocupados com o ambiente externo, estão preocupados com como mostrar como vocês são, estão preocupados em se vestir assim, assim, assado. Em outras palavras, Jesus está falando isso para eles. Mas olha o que acontece. Mas interiormente estão o quê? Fala assim, ambiente interior, fala com força, ambiente interior e ambiente exterior. Por isso que Deus não visitava mais os religiosos daquela época. Porque eles se mostravam um ambiente exterior, pessoas, né, top das galáxias, mas o ambiente interior estava como? Está aqui, ó. Olha outro versículo, 40. Lucas 11, 40. Olha o que acontece aqui. Insensatos. Quem fez o exterior? Não fez também o interior? Jesus está dando uma marretada em cima dos religiosos daquela época. Está dizendo em outras palavras assim, ó, vocês esqueceram o que é a tenda de Moisés. Deus fez o exterior e ele fez o interior também. Deus, isso quer dizer que ele olha o exterior e ele olha o interior também. Então você não pode sair exalando, achando que você é santo, que você é isso, você é aquilo, que se o ambiente do seu interior não merece a presença de Deus. Está aqui, ó. Verso 35, põe aí, irmão, por favor. Olha só. Verso 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam ambiente interior. Estão vendo? Mais um último versículo. Marcos 7, 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Esse aqui a gente fecha. Marcos 7, 21, fala assim, pois do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, segue irmão, 22. As cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez, 23. Todos esses males vêm de onde? Vem de onde? Fala com força. Vem de onde? Em outras palavras, de um ambiente interior. Você entendeu bem isso? Essas são as ações que impedem Deus de muitas das vezes se fazer presente em algumas questões na sua vida. Você muitas das vezes não está priorizando a presença de Deus. Prioriza tudo, mas a presença de Deus não é prioridade para você. Deixa de inserir o louvor nas suas guerras. E deixa de ter a palavra de Deus como prioridade no seu coração. Foi exatamente isso que aquele povo ali, ó, fez. Então que você compreenda que Jesus, ao ensinar isso, ele estava dizendo para mim e para você, cuide do seu interior. Você viu ali a lista, imoralidades sexuais, você viu ali devassidão, depois você revê esse versículo. Depois você analisa lá, Marcos 7, 21 a 23, onde dá uma lista ali. Cuidado, para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Ou seja, escuridão dentro de você. E talvez você esteja se sentindo assim. Talvez as coisas não tenham dado certo na sua vida,
Porque às vezes está faltando isso, o ambiente da presença de Deus. Faça como Josué. Busque estar próximo. Busque atrair a presença de Deus. Faça do seu corpo, né? Atualizando para hoje, faça do seu corpo, do seu coração, do seu interior, um ambiente onde Deus possa habitar. Te convido a você ficar em pé. A você fechar os seus olhos, você que pode. A você tomar, né, uma posição diante de Deus. Eu quero te convidar a você fazer uma oração. Diga assim: Senhor Jesus. Diga com força: Senhor Jesus, eu entendi que preciso priorizar a Tua presença na minha vida. Me ensina a inserir o louvor no ambiente do meu coração e ter a Tua palavra no meu dia a dia. Não me deixe ser enganado pelo meu coração. Me faça viver no lugar que Tu tens para mim. Assim como Moisés, não me deixe viver meu dia a dia se a Sua presença não for comigo. Eu Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior e muda tudo que me impede de guardar e praticar o que eu tenho aprendido na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.